Salmo 115, verso 15 e 16 diz assim, ó. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra, os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Olha só que interessante, gente. Céu, na verdade, é uma nomenclatura para ambiente espiritual, tá? Então, quando a gente fala de céus, a gente está falando de ambiente espiritual. Deixa já engatilhado para mim aquela imagem que a gente tem falando sobre o céu e a terra. Não vou precisar para agora, daqui a pouco na hora que eu pedir, a gente coloca. Então, o céu, quando a gente fala em céus, a gente está falando de uma nomenclatura para ambiente espiritual. O céu nada mais é do que um ambiente espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, as autoridades, os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, existe uma batalha, e essa batalha é travada literalmente no ambiente espiritual. Muitas coisas na nossa vida física é alvo lá no mundo espiritual. Então é por isso que na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer ser humano, muitas vezes as coisas não fluem, não acontecem, e a gente faz tudo certo. É para dar certo. E por que não está dando certo? A pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa se dedica, a pessoa é organizada, faz tudo direitinho, mas tem hora que parece que a coisa não vai. Você fala, o que eu estou fazendo de errado? Tá? Muitas vezes isso pode ser reflexo de uma batalha espiritual, algo tentando travar a tua vida. Então você precisa entender acerca dessa realidade. Se a gente for partir do início, do pressuposto que nós somos seres tripartidos, tricotômicos, corpo, alma e espírito, nós precisamos dar atenção para cada parte do nosso ser. Ou seja, o nosso espírito precisa de atenção, a nossa alma precisa de atenção, o nosso corpo precisa de atenção. Então, como espírito pronto, a palavra de Deus diz que o nosso espírito está pronto. O nosso espírito está pronto para a gente viver o nosso propósito aqui na terra. Então, o nosso espírito sabe exatamente o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa terra. E diga-se de passagem, nós estamos aqui de passagem, né? Obviamente. E o nosso espírito sabe o motivo pelo qual nós estamos aqui. Tá? Então, nós precisamos nos conectar espiritualmente para que a gente possa entender o nosso propósito, viver o nosso propósito. O maior desejo do reino das trevas, do império das trevas, reino dos céus, é o reino de Deus, e império das trevas, o império de Satanás e os seus demônios, que é um local de aprisionamento, o inferno dos anjos caídos. Eu te explico isso daqui a pouco um pouquinho mais. Nós precisamos entender que o mundo espiritual maligno, ele luta para que a gente não entenda o nosso propósito de vida e existência. Então, quando João, capítulo 10, versículo 10, na parte A diz, e o ladrão vem para roubar, matar e destruir, esse tem dois apontamentos, tá? Um apontamento literal, que está falando sobre um povo que estava o inimigo do povo de Deus, e também para o inferno, para o demônio, para o diabo, que vem para roubar, matar e destruir o quê? Muitas vezes a gente acha que esse roubar, matar e destruir é simplesmente os nossos sonhos aqui na terra. Não é isso. O diabo não tem problema com o seu sonho aqui na terra, com seus projetos. O problema dele, na verdade, é com duas coisas: a sua salvação e o seu entendimento de reino de Deus. Então, tudo que o diabo quer é te levar para o inferno, para que ele possa reinar sobre a sua vida lá no inferno. 1. E 2, ou seja, mexer com a sua salvação, tirar a sua salvação, roubar a sua salvação. E 2, roubar a sua realidade de reino, de filho, de herdeiro, de cordeiro ao lado de Cristo. Então ele quer mexer literalmente no governo de Deus. Ele não quer que você entenda governo. Jesus, ele veio à terra e ele veio para nos trazer salvação e para nos ensinar a realidade do reino de Deus. Eu sempre ensino, quando Jesus ele vai no Monte das Bem-aventuranças, ele vai pregar, ele vai ensinar acerca dessa nova realidade, a realidade do reino de Deus. Então tudo que o diabo quer é que a gente não tenha entendimento na palavra de Deus. Tudo que o diabo quer é que a gente não tenha entendimento, porque se a gente começa a ter conhecimento, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo que tem conhecimento é um povo bem-sucedido. Daniel 11:32 diz, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e muito bem sucedido. Em contrapartida, Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento é a base do crescimento do cristão. Então, o cristão precisa dedicar tempo para a palavra, estudar a palavra, pagar o preço, né, de estar em cultos como esse, aprendendo, estudando, se dedicando, porque é aí que começa a nascer uma mentalidade de governo, é aí que começa a nascer uma mentalidade de reino. Então você precisa pagar o preço para estar num ambiente como esse, estudando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, céu nada mais é do que uma nomenclatura para o ambiente espiritual. Então quando a gente está falando de céu, a gente está falando de um ambiente,
tá? Ambiente espiritual. Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, tá? Então a gente precisa, na verdade, entender que essas regiões celestiais são o mesmo que regiões espirituais, tá? E aí a gente vai encontrar na Bíblia o termo 3 céus. Ou seja, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E esses 3 céus, eles são bem definidos entre si, eles são independentes, porém, eles interferem um no outro. São independentes, mas eles coexistem entre si, ou seja, existe uma interferência dos 3 céus, tá? Eles se interferem. O primeiro céu é o lugar onde a gente habita, tá? É aqui a terra, que é chamada de céu. O segundo céu é o inferno, é o local onde Satanás e os seus demônios estão aprisionados. O inferno foi criado para que Satanás e os seus demônios ficassem aprisionados. Só que eles são sagazes e eles conseguiram burlar esse aprisionamento e adentrar a terra, né, para interferir, para mexer aqui com a gente, e tudo isso acontece por conta das nossas legalidades, as nossas portas de entrada, os nossos pontos de apoio, que eu já expliquei ao longo dessa série, que são vários os pontos de apoio, o pecado, a nossa desobediência, que mais? Filmes, existem vários portais de entrada, músicas, né? Existem vários portais de entrada que o inimigo ele se aproveita para poder interferir aqui na terra, ou seja, saindo do céu e vindo para a terra. Então, o terceiro céu, onde fica o trono de Deus, o apóstolo Paulo vai chamar de o trono de Deus de céu dos céus, que é um céu superior, tá? Então, assim, gente, em ordem cronológica, o primeiro céu que foi criado foi o trono de Deus, o céu onde fica o trono de Deus, essa região celestial. Depois o inferno, né, onde habitam ali os demônios. Depois foi criada a terra, onde habitamos nós, seres humanos, tá? Então essa é uma referência de 3 céus contidas em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, tá? Então essa referência, ela nos ajuda a organizar a questão do entendimento. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha que interessante. Eu conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Aí, o ponto-chave é que Paulo ele fala sobre o terceiro céu. E o que isso pressupõe? Isso aqui pressupõe uma linguagem já conhecida na cultura judaica. Então o apóstolo Paulo, judeu, está falando para os judeus de uma maneira que os judeus estão entendendo o seu falar. Por isso que eu sempre digo que é importantíssimo a gente aprender a interpretar a palavra de Deus, né? Então o apóstolo Paulo está falando aqui para uma cultura judaica, está falando para judeus, né, numa língua que os judeus entendem. Então quando ele fala de terceiro céu, ele está falando de uma maneira que não precisa falar muito, e os ouvintes a quem ele estava destinando, né, aquela escrita, né, entendem de maneira simples. Então ele não explica o primeiro, ele não explica o segundo. Por quê? Porque os ouvintes, os judeus, já entendiam literalmente a ideia de camadas. Eles já entendiam essa questão de camadas dos 3 céus e tudo mais, tá? O que Paulo estava querendo dizer aqui exatamente é o seguinte: o primeiro céu é a terra. Coloca agora para mim aqui o telão. Aí vai ficar mais fácil para quem ainda não viu isso aqui, ó. O primeiro céu seria a terra, né? Então nós temos aqui a terra. O segundo céu seria o inferno, o terceiro céu, o trono de Deus. Deixa aí na tela que vai ficar mais fácil para o pessoal poder entender, tá? Então, o primeiro ambiente, aqui é o ambiente físico, onde nós vivemos. O homem vive na terra. Aqui na terra, Salmos diz que a autoridade da terra nos foi delegada. Deus nos deu autoridade de governo sobre a terra. Preste bem atenção. A autoridade de governo sobre a terra está nas mãos do ser humano, a minha e na sua mão, tá? Então, esse é o lugar, literalmente, onde as coisas acontecem, a manifestação do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual se manifesta aqui. A realidade do mundo espiritual acontece aqui. Eu sempre digo que o que nós vivemos aqui é só uma cópia daquilo que é o mundo espiritual. Então, aqui na terra, manifesta as coisas espirituais. A realidade espiritual é manifestada na terra. Então, tudo o que acontece no mundo espiritual vai ganhar expressão prática quando a gente encontra acesso aqui na terra, tá? Então, por exemplo, ó, a realidade do governo de Deus. Isso é um reino, é um governo. A gente precisa entender o governo e o reino de Deus. Para a gente viver essa realidade, daqui a gente tem que andar em obediência a esse reino daqui. Então, aqui em espírito, eu entendo o reino de Deus, isso me traz clareza, e eu vou fazer com que as minhas ações aqui sejam em obediência a esse reino, para que aqui eu viva a realidade desse reino. Tá claro assim? Sim ou não? Então, para eu viver a realidade do reino de Deus,
eu preciso estar em obediência a esse reino aqui na terra. Então, de maneira física, eu estou emitindo sinais de que eu estou debaixo do reino, que eu sou obediente ao reino, né, que eu quero viver as promessas do reino, que eu quero viver a realidade do reino, para que esse reino possa acessar, ou melhor dizendo, se manifestar sobre a minha vida aqui na terra. Tá bom? Então eu preciso que você entenda isso. Tudo o que acontece no mundo espiritual só ganha expressão prática quando encontra acesso aqui na terra. Então tem que encontrar esse acesso. Esse acesso é obediência, esse acesso é conexão, é você estar conectado ao reino dos céus, aqui da terra, cumprindo princípios espirituais, vivendo na prática a palavra de Deus, andando em obediência à palavra de Deus, aí a realidade do reino ganhar acesso para se manifestar na sua vida na terra, ok? Então, esse céu é o céu visível, é o céu que a gente enxerga as coisas, onde a gente consegue ver. Os nossos olhos naturais conseguem enxergar esse céu chamado de terra, né? É o ambiente. Presta atenção porque isso aqui é importante, tá bom? O ambiente onde as decisões humanas liberam consequências espirituais. É aqui na terra a nossa tomada de decisão que faz ou esse céu, ou agir ou reagir contra o nosso favor. Então, as nossas decisões aqui na terra estão movimentando essas regiões espirituais. Então, quando nós andamos em discordância ao reino de Deus, andamos em pecado, em desobediência, a gente está gerando legalidade para que esse império venha aqui interferir na nossa vida. Quando a gente anda em obediência ao reino de Deus, em obediência a Deus, fazendo tudo o que tem que fazer, esse reino aqui vem interferir aqui na nossa vida, de forma positiva, obviamente. Então a gente tem que entender isso. Aqui na terra é o ambiente onde as nossas decisões, homem, mulher, nós seres humanos, liberamos a legalidade de atuação. Então aqui na terra, a gente, através das nossas escolhas, decisões, nosso comportamento, é que gera as consequências espirituais sobre as nossas vidas. Consequências, seja elas positivas ou negativas. Então eu posso ter o reino de Deus trabalhando ao meu favor, ou seja, liberando o favor. O favor de Deus, eu sempre comparo a mão de Deus estendida ao seu povo. E quando a mão de Deus está estendida ao seu povo, tudo o que o povo faz, esse povo é próspero na jornada. Por exemplo, o casamento vai bem, a criação dos filhos, o trabalho vai bem. Então, quando a mão de Deus está levantada para o povo, quando a mão de Deus está favorecendo o povo, isso aqui a gente consegue identificar melhor. No livro de Números vai falar sobre o profeta Balaão, que ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue, porque ele era um homem espiritual. Por mais que era um homem espiritual vendido, mas era um homem espiritual, ele tinha visão aberta do mundo espiritual. Então, quando ele é contratado para amaldiçoar, ele vai lançar a maldição, mas ele não consegue. Aí, ele vai para lançar uma maldição e ele diz, eu não consigo ver maldição, não consigo lançar porque esse povo é próspero, é abençoado, ou seja, esse povo é protegido, é guardado, esse povo está debaixo da mão de Deus, ele tem a força de um boi selvagem, né? É um povo próspero, então ele só vê coisas boas. Por quê? Porque aquele povo, agora em obediência, está andando debaixo da mão de Deus, ou seja, está andando debaixo do favor de Deus. Então, na verdade, isso é ações, decisões, atitudes aqui da terra em favor do reino de Deus, que libera o favor de Deus sobre a nossa vida. Tá? E não existe, não tem estado de neutralidade. No mundo espiritual é assim, ou você está sendo favorecido pelo céu, ou você está sendo desfavorecido, tem interferência do inferno. Então não existe estado de neutro. Eu não estou com Deus, mas eu também não estou com o diabo. Automaticamente, se você não está com Deus, não está caminhando com Deus, o diabo entende que ele tem porta de acesso, ele tem legalidade. Tá? Ou seja, se você não reconhece o governo de Deus, o diabo fala, então eu vou deitar e rolar, o governo é meu, já que ele não reconhece o de Deus, então quem governa a vida dele sou eu. Esse segundo céu é literalmente uma dimensão espiritual de conflito. É aqui que o negócio pega, é aqui que o chicote estrala, se eu posso dizer assim, para facilitar o seu entendimento. Lembra da oração de Daniel? Daniel ele fez uma oração, e aí Deus envia um anjo, esse anjo vem com resposta, mas se levanta um príncipe do inferno na região celestial e não deixa ele chegar na terra. Ou seja, Daniel orou daqui, sai um anjo daqui para chegar aqui. Só que quando ele vai interferir aqui, levanta um príncipe, porque esse lugar é o lugar de conflito espiritual. Esse é o lugar da batalha. Esse é o lugar que os demônios eles estão em reboliço arquitetando contra a nossa vida aqui na terra. E ao mesmo tempo ele não quer que as nossas orações cruzem aqui, porque se a oração cruzar, Deus vai responder.
E se tiver qualquer tipo de legalidade, mesmo Deus respondendo, eles vão tentar bloquear aqui. Para quê? Para que não chegue. Né? E o que pode ser uma legalidade? Muitas coisas. Por exemplo, você está firme, está em oração. Aí um dia você saiu de casa, ficou irritado porque alguém te fechou e falou um palavrão. É tudo que o diabo quer, para ele interferir nas suas bênçãos, travar. Opa, eu consegui o que eu queria. Agora ele se levanta aqui para travar e não deixar com que as bênçãos cheguem na sua vida. Então, esse lugar, vermelhinho, é uma dimensão de conflito, é uma dimensão onde a batalha acontece. Efésios 6,12 diz, principados e potestades nas regiões celestiais. É daqui que se levantam demônios, príncipes do inferno, dominadores, né, para interferir, para mexer com a nossa vida, para tentar roubar de nós a presença de Deus, tá? Então esse é um local de atuação de demônios e é o local onde existem os conflitos espirituais, tá? Essa dimensão é uma dimensão invisível, a gente não consegue enxergar aos olhos naturais. Essa é a dimensão intermediária onde acontece a batalha. O terceiro céu é o reino de Deus. Aí Coríntios capítulo 12, versículo 2, no versículo 4, Paulo vai associar o terceiro céu ao paraíso. Ele vai falar sobre o paraíso. Aqui é a dimensão do trono de Deus. Então é onde Deus está, o trono de Deus. É interessante dizer que ali não tem disputa. Na verdade, o diabo até tentou criar um rebuliço aqui, por isso que Deus mandou ele para cá. Deus criou esse espaço para ele ficar aqui, né, até a consumação do tempo e tudo mais. Então, ali não é um lugar de disputa, de confusão, de briga, né? O céu é diferente. O céu tem um governo estabelecido. Todos entendem a linguagem de governo do reino dos céus, para facilitar seu entendimento. Ó, o terceiro céu é o local de governo, é da onde Deus governa tudo. Daqui Deus governa tudo, ok? O segundo céu é o lugar das resistências. É onde surgem as resistências espirituais. É onde tem demônios do inferno tentando travar a nossa vida. E o primeiro céu, que é a terra, é onde há a manifestação do mundo espiritual. Ou seja, onde a gente enxerga a manifestação do reino e do império se manifestando aqui no físico. O que é uma manifestação? Manifestação é quando algo invisível se torna visível. É quando algo que você não consegue enxergar com os seus olhos nus, né? Assim, aqui na terra, é algo que está invisível, que está se tornando visível, ou seja, está começando a acontecer. A manifestação de um casamento saudável, por exemplo, né? Deus tem uma promessa de um casamento abençoado. Aí você está num casamento, briga, confusão, a coisa nunca melhora, mas aí você se posiciona em oração, começa a buscar Deus, e aí você começa a criar uma atmosfera de bênção para a tua casa, e aí você está tornando algo que Deus libera aqui, invisível, você está tornando visível aqui na terra. Então a manifestação é tornar o invisível invisível. Né? É você tornar a sua prosperidade visível. A prosperidade, quando eu falo de prosperidade, não é só ter dinheiro no bolso. Esse não é o conceito de prosperidade da Bíblia, é um dos conceitos, não é apenas um conceito que a Bíblia fala de prosperidade. Por exemplo, ausência de perturbação. Uma pessoa que tem paz é uma pessoa próspera. Uma pessoa que vive muitos anos com qualidade é uma pessoa próspera. Então existem muitos conceitos de prosperidade na Bíblia, tá? Então quando a gente torna algo invisível visível, isso é uma manifestação. É quando uma decisão espiritual, ela se expressa de maneira concreta. Então aquilo que já foi decretado no mundo espiritual, agora se manifesta, expressa e todos podem enxergar. A terra, gente, é o ambiente o ambiente onde o que foi liberado nos céus, nas regiões celestiais, se materializa. É onde a gente vê acontecer as promessas de Deus, onde a gente vê acontecer as coisas com os olhos físicos, tá? Então, o que foi influenciado, por exemplo, pelo império das trevas, também pode expressar. Então, por exemplo, a pessoa está ali e fazendo tudo errado, e daí a pouco a vida dela começa a andar para baixo, desaba. Aí o mundo espiritual maligno arquiteta um divórcio, e depois de um tempo, o que acontece? Expressa um divórcio no casamento. Né? Então, o mundo espiritual maligno, ele também é muito bem arquitetado, muito estratégico, e ele vai sempre trabalhando ali em cima das nossas debilidades. Então, o inimigo, a Bíblia diz, né, que ele fica ao derredor. Esse ao derredor é literalmente buscando te conhecer, buscando entender você, entender as suas debilidades, para agir na hora certa. Domingo eu falei que a gente precisa viver um dia de cada vez, não é assim? Satanás, ele é super estratégico. Ele não vai sair atacando todas as áreas da sua vida. Ele vai em uma área de cada vez, de acordo com aquilo que você vai apontando, as munições que você vai entregando para ele.
Ou seja, ele só trabalha... O império das trevas, a atuação do mundo espiritual maligno é como o algoritmo do Instagram. Você já pesquisou, por exemplo, geladeira? Você pesquisa geladeira, só vai aparecer geladeira para você. Durante um bom tempo, se você parar de clicar ali, aí ele fica esperando você sugerir alguma outra coisa para ficar falando. Agora, o algoritmo, por exemplo, sabe até o tempo de tela, o tempo que você fica com os seus olhos. Isso é um mapa de calor, que você fica com o seu olho, que você retém em algum post, em alguma coisa. Lá na internet, tem o que nós chamamos de jogo da atenção. Olha só que interessante. É a mesma estratégia. Esse jogo da atenção é o jogo dos 3 segundos. Tudo que o algoritmo precisa é de 3 segundos para prender a sua atenção. 3 segundos para te manter ali, ó, grudado num vídeo o tempo inteiro. Aí o que ele faz? Olha o nível da inteligência do algoritmo. O jogo da atenção é o jogo dos 3 segundos. Aí ele percebeu, colocou, sei lá, passou um post lá de futebol. E você gosta de futebol. Aí você ficou 3 segundos naquele post, sabe o que vai acontecer? Você vai rolar e o que mais vai ter é coisa sobre futebol, porque ele entendeu aonde você fixou os seus olhos. O mundo espiritual maligno é do mesmo jeito. Ele só precisa que você dê algumas sugestões, que você pare um pouquinho, que você fale alguma coisa, que você faça algo. Captei. Já entendi qual é a debilidade dele. A debilidade desse irmão é pornografia. Então agora eu vou lançar ele num lugar onde o que mais vai ter é pornografia. Porque o que eu vou fazer? Eu vou manter ele preso espiritualmente na pornografia. Mantendo ele preso, eu mantenho ele distante da realidade do reino de Deus. Ele não consegue viver aquilo que Deus tem para a vida dele. E eu vou ficar governando sobre a vida dele. Porque enquanto ele continuar me dando essa legalidade, eu continuo exercendo governo. Ficou claro até aqui? Você percebe como isso é muito importante? São as nossas sugestões, por isso que a gente precisa vigiar. A gente tem que vigiar, né? com as palavras que saem da nossa boca, porque às vezes basta uma palavra para que o inimigo ganhe legalidade. Eu sou um desgraçado. Eu não consigo me dar bem na vida em nada. Eu nunca prospero. Eu não sei o quê. Você só começa a lançar palavra ruim sobre a sua vida, e a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder de vida, poder de morte. Você pega o filho, né? Ao invés de abençoar, amaldiçoa. Esse menino é uma peste, esse menino é um capeta, esse menino é um demônio. Você está atraindo, dando legalidade a tudo que o mundo espiritual quer. Que saia uma sugestão de você, que saia uma palavra, ou uma atitude, ou alguma coisa que vai fazer com que essa interferência venha se concretizar aqui no mundo físico. Então, tudo que é influenciado pelo império das trevas também se expressa. E é a nossa escolha que define qual influência que vai ter acesso sobre a nossa vida. Então, aqui da terra, as nossas escolhas, atitudes, né, que vai definir qual vai ser o império ou o reino, qual dos reinos é que vão ter influência sobre a nossa vida. Tá fácil até aqui, gente? Em nome de Jesus? Então, sim ou não? Sim. Tá fácil ou tá difícil? Me ajuda, vamos, em nome de Jesus, tá? Então a terra é o nosso lugar de domínio, tá bom? Aqui na terra, nós, pelo menos, deveríamos dominar. A gente deveria dominar. A Bíblia diz em Salmo 115, né, que nós temos governo sobre a terra. Porém, é na terra que existe a interferência do mundo espiritual, tentando mexer literalmente no quê? Nesse domínio. Para que foi criado o reino das trevas? Deus ele vai criar o reino das trevas, o inferno, logo após a rebelião de Lúcifer e os anjos caídos, né? Essa ideia era um local de aprisionamento, manter esses anjos caídos aprisionados, longe da presença de Deus. Aí o que a gente tem que salientar é que é nesse lugar, presta atenção, aqui é importante, tá? Por isso, a partir de agora você vai lutar por uma alma, na sua casa, na sua família, por um tio, por uma tia, por um primo, por um irmão, por um vizinho. A gente precisa sentir a dor, né, e querer ganhar pessoas para Jesus. Esse lugar aqui é uma igreja. Igreja é um centro de treinamento, é um lugar onde você vem para aprender, para botar na prática lá fora. Então, por exemplo, às vezes a gente vê um vizinho, alguém morrer sem Jesus e nem liga. A gente deveria ligar e muito, deveria chorar, deveria ficar triste. Por quê? Porque quando uma pessoa morre sem Jesus, ela morre sem salvação. E é para esse lugar que o espírito humano, a sua parte pronta, olha que coisa. Corpo, alma e espírito.
O corpo o que faz? Volta para o pó. A alma se desfaz. E o espírito? Volta para Deus, se houver salvação. E se não houver salvação? Para onde o espírito vai? Quem sabe me dizer? O espírito do humano que morreu sem salvação vai habitar a eternidade inteira aqui, ó, no inferno. A eternidade inteira. Não é um tempinho, depois Jesus vai lá te resgatar. É agora. A questão é agora. Quer prova disso? Lucas capítulo 16, verso 19 em diante. A parábola do rico e Lázaro. O texto diz assim: E disse Jesus: havia um homem rico que vestia as roupas muito caras, e todos os dias ele dava grandes festas. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, ele viu de longe Abraão e Lázaro do lado de Abraão. Então ele gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro, o pobre, que eu nunca cuidei dele aí na terra, deixei ele definhando, venha me trazer, pelo menos molhe o dedo dele e me dê um pouquinho de água, que venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele está feliz, enquanto você está sofrendo. Além disso, existe um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os que estão aí não podem vir para cá. O rico disse: Então, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai. Olha o que ele está pedindo: faz ele voltar do céu, para ir lá convencer os meus parentes que o lugar que eu estou, já que eu vou sofrer eternidade aqui, eu não quero ver minha família aqui. Eu não quero receber ninguém aqui, eu quero que todos venham para cá, para o céu, e não para esse lugar aqui, maldito. Ele está falando: fala para ele ir lá e falar para os meus parentes: ó, o Lázaro mandou te dizer que está aqui, nesse lugar, no inferno, sofrendo. Não vai para esse lugar também não. Leva a sério sua vida com Jesus. Vira para o crente do seu lado e fala: você está entendendo isso, crente? Aí ele diz: eu tenho 5 irmãos, vai lá na casa do meu pai, fala para os meus 5 irmãos, deixe que ele vá até lá e avise, para que assim eles não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés, os seus irmãos têm os livros dos profetas, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão? Respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles vão se arrepender dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutam os profetas e nem escutam Moisés, não crerão mesmo se alguém ressuscitar e for falar com eles. Olha o que Abraão está dizendo. Lá está Moisés, está a lei, tem os profetas, estão pregando, estão falando, eles não estão dando ouvidos, eles não querem. Em outras palavras, eles estão presos na carne deles e eles não conseguem entender que a vida aqui é passageira e que um dia, em nome de Jesus, a gente vai habitar aqui e não aqui, está repreendido. Mas isso também vai depender da nossa vida aqui com Deus. Então essa parábola aqui, ela citada por Jesus, ela vai defender a tese da imortalidade do espírito. O teu espírito não morre. Você percebeu? O espírito não morre. O espírito do rico veio habitar no inferno. O espírito do pobre veio para o céu. Ok? Então, um tinha Deus no coração, acessou a salvação. O outro não tinha, veio para o inferno. Ou seja, o nosso espírito é a parte mortal do nosso ser tricotômico. E é literalmente a parte que a gente dá menos valor. A parte imortal. A parte que a gente dá menos valor. A gente valoriza corpo, a gente valoriza a alma, mas esquece de valorizar aquilo que é mais importante, que é o nosso ser espiritual, o nosso espírito. Então, esse texto, primeiro, corrobora com a questão da imortalidade do espírito e prova também que o tormento do pecador no inferno é literal, não é alegórico. Não é bem assim, é real. Depois da morte, se não for para o céu, vai sofrer tormento eterno.
O rico está falando, deixa com que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a minha língua por 1 segundo. Então, tentar compreender o tormento e o sofrimento do inferno já não é uma coisa agradável. Imagina viver a eternidade inteira no inferno. Aqui também mostra que o espírito humano tem a consciência do estado atual. Mesmo depois da morte, o nosso espírito humano vai ter a consciência de quem nós somos, de quem nós fomos e para onde nós vamos. O espírito humano vai ter a consciência, né, se vai estar no céu ou se vai estar no inferno. Então aqui esse texto está mostrando que um tinha consciência de que estava num lugar de morte e que o outro estava num lugar de vida. É por isso, literalmente, que Mateus 26:41 diz, o espírito está pronto. Porque é no espírito que você carrega a sua consciência espiritual. A carne é fraca, a carne não, a carne é presa aos desejos e às vontades carnais. É um lado e outro lado. E eu sempre digo, como é que eu venço essa batalha? Como é que eu faço para vencer essa batalha que é tão difícil de ser vencida? O lado que você nutre mais é o lado que vai ficar mais forte. Então, se você nutre mais a sua vida espiritual, automaticamente você vai vencer. É assim, todas as vezes que você começa a se nutrir espiritualmente, você começa a perceber que você fica uma pessoa mais calma. Se você está em oração, em busca, consagração, sabe, você percebeu que você tem uma debilidade. Então vamos supor que a sua debilidade é falta de domínio próprio. Então você percebeu que você é uma pessoa que fica nervosa do nada. Pessoa que basta alguém falar alguma coisa e você já ficou nervoso. Então o que você precisa fazer para dominar a sua carne? Você precisa alimentar mais o teu espírito. Então é oração, falar, Deus, eu quero vencer essa debilidade da minha carne. Eu quero vencer isso, eu não quero... A sua debilidade é seu espinho na carne. É algo que você vai levar até o último dia da tua vida na terra. Entenda isso, entenda isso. Então uma pessoa que tem dificuldade de ter o domínio próprio, essa pessoa ela vai ter dificuldade até o último dia de vida dela na terra. É uma debilidade que ela carrega, ok? É uma debilidade que ela carrega. Então essa pessoa, ela vai ter que estar lutando contra essa debilidade a vida inteira. Essa pessoa ela vai ter que estar orando, buscando, entendendo. Eu sempre digo, você precisa, antes de qualquer coisa, se conhecer. Saber das suas qualidades, saber dos seus defeitos, das coisas que você precisa melhorar, das suas debilidades. Então você precisa olhar para si e ter a consciência do apóstolo Paulo de ter uma transformação na sua mente, de se conhecer e querer se tornar a sua melhor versão a cada dia. Olhar para você e falar, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo, está me faltando domínio próprio, o meu trato com a minha esposa não está bacana, a maneira como eu estou tratando os meus filhos, como é que... Então você precisa ter essa consciência para que você possa melhorar a si mesmo. Então essa é a primeira coisa. Aí com essa consciência fica muito mais fácil de você aprender a nutrir o teu espírito. Por exemplo, se a tua batalha, não a batalha espiritual, a tua batalha, porque antes da batalha espiritual tem a tua, você contra você mesmo. Essa batalha eu ainda vou dizer que é mais difícil de se vencer. Porque quando você começa a conhecer acerca do mundo espiritual, você se reveste da presença de Deus, vencer essa batalha espiritual é mais fácil do que você vencer a você mesmo. Agora, para você vencer a você mesmo, você tem que, em primeiro lugar, se conhecer, ter a consciência daquilo que você faz que não deveria estar fazendo, para que você possa lutar corretamente contra você mesmo. Então, se a sua maior debilidade é a sua falta de domínio próprio, o que você vai fazer? Você vai orar para que Deus venha te dar domínio próprio. E como que você vai? Não é só Deus me dá domínio próprio uma vez. Você vai orar, você vai jejuar, você vai ter um tempo com Deus. Ou seja, vai vir bastante problema para você resolver. Na hora que você começar a orar para ter controle, domínio, se prepara. Que vai vir situação, vai vir encrenqueiro do teu lado, vai acontecer problema assim, e aí você não vai resolver não. A primeira vez que a gente foi para Israel, eu falei, eu tinha uma debilidade, que era literalmente essa. Eu não levava desaforo para casa, cresci assim, aprendendo assim, não se leva desaforo para casa. Então eu sempre fui daqueles de retrucar no trânsito, era assim, graças a Deus, Deus me curou, aleluia. E aí a primeira viagem, eu fui, e aí eu falei, nada vai me tirar do sério, porque eu vou pisar em Israel, a primeira viagem aqui com a nossa igreja, eu já tinha ido a Israel. Quando eu chegar lá, eu vou fazer uma oração, e essa viagem vai ser para me libertar disso. Eu não quero mais ser briguento, encrenqueiro com ninguém, não. Sou pastor agora, eu não posso mais, Agora tenho uma responsabilidade e tal, não sei o quê. Irmão do céu. A pastora Vanessa é um poço de calma. Ela está assistindo, quando eu chegar em casa eu apanho. Mas está tudo bem.
Ela virou para mim uma hora e falou, você não está vendo isso não? Você vai ficar quieto e não sei o quê. Aí foi a única hora que eu me exaltei. Eu falei, você quer mesmo que eu resolva do meu jeito? Ela, não, fica quieto. Mas, gente, pensa numa confusão atrás da outra que acontecia. Até briga eu separei. Eu não vou nem falar o que aconteceu mais, mas tá bom. Aconteceu tudo que você imaginar aconteceu. Tinha dia de eu estar lá meia-noite, preocupado, por causa de umas coisas erradas que estavam acontecendo, e eu ia lá resolver com o grupo, ia do nosso lado, gente, era uma loucura. Acordava no outro dia, não dava nem tempo de tomar café. Pastor, aconteceu isso. Eu, Jesus. Só que eu me controlei. Eu falei, eu volto diferente. Eu não vou jogar o propósito dessa minha viagem na lata do lixo. Eu volto diferente. Não vou voltar com a mesma debilidade. A partir daí, busca. Então você vê que a gente precisa fazer a nossa parte. Não é só orar, Deus faz. O mundo espiritual está ali. O inimigo não, você vai continuar do mesmo jeito, encrenqueira, arrumando confusão, porque eu vou te envergonhar, é nessa área. Falei, para trás de mim, Satanás. Então você precisa se conhecer, saber a área que você não consegue se dominar, e lutar, e pedir, e orar, e falar com Deus. E se tiver um irmão de fé, um bom amigo, falar, me ajuda, porque nessa área aqui é complicado, ora por mim, entendeu? Então é assim que tem que ser. O mundo espiritual, ele se movimenta assim, você tem que ser inteligente para que as coisas aconteçam. Você precisa, na verdade, aprender a discernir as coisas espirituais. Então, discernindo fica muito mais fácil. Então, o reino dos céus é um ambiente que nos rodeia o tempo inteiro. O mundo invisível está ao nosso redor. Ele pode ser estabilizado ou desestabilizado, tá? Quando a gente identifica interferência no mundo físico, ou seja, interferência espiritual no mundo físico. Pelo ambiente espiritual, passam anjos e passam demônios. Os anjos atuam como? Nos guardando, nos dando a direção, né? A Bíblia diz que dará ordem aos seus anjos, né? Para que estejam conosco, para que nos direcionem e tudo mais. Mas também tem demônios do inferno tentando nos influenciar ao pecado 24 horas por dia. Porque esse é o papel deles. Então não adianta, o demônio, é o papel deles. Lançar resistência, tentar te lançar no pecado, tentar te manter preso nas suas debilidades. E por que eles fazem isso? Porque a maneira deles burlar esse sistema prisional chamado inferno é encontrando legalidade na terra para eles poderem vir aqui e terem acesso a mais um ambiente, poder mexer, terem mais domínio e tudo mais, aumentando aí o seu poder de atuação territorial. Então olha só que coisa importante. O diabo, ele nunca quis matar um crente. Um crente cheio de Deus? Não. Por quê? Porque ele sabe, se ele conseguir tocar naquele crente e matar, o crente vai para o céu. E o papel dele é fazer o quê? Roubar a realidade de reino e, se possível, roubar a salvação. Qual é o crente que o diabo gosta de mexer? Aquele que está desviado. Esse está no ponto certo para ele ir lá e levar para o inferno. São coisas que, acho que não se ensina isso mais na igreja, né? A gente deveria buscar mais, aprender mais sobre isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente vê uma pessoa sair da igreja, não sei o quê, e ninguém liga, fala, irmão, às vezes o irmão arruma problema e sabe. Mas esse está no ponto certo que o diabo quer para levar ele para o inferno. Porque é nesse momento que você está desviado, destituído da glória de Deus, que você está vulnerável. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ser, né, uma marionete na mão do diabo. Para não cair nessas armadilhas espirituais do diabo, para te manter preso, né, ali como uma marionete realmente. Você fazendo o jogo dele, o que ele quer que você faça. Então, gente, isso é importante a gente entender. O diabo, ele quer pegar gente que não se converteu, ou crente desviado, porque esses aí são alvos do inferno. O crente, ele quer desviar primeiro. Quer desviar, porque ele sabe que se esse crente morre, vem para o céu. Agora, se morre sem Deus, infelizmente, a salvação está comprometida. Então, um exemplo de mundo invisível, de mundo espiritual influenciando no mundo visível. Mateus capítulo 4, versos 35 e diante diz assim: Naquele dia, de tarde, Jesus disse aos discípulos: Vá para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava com ele e foram. E os outros barcos o acompanharam. Só que de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram Jesus e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou,
falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e ficou tudo calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês estão assim com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Jesus, ele percebe uma interferência espiritual. Jesus, ele percebe o mundo espiritual influenciando o mundo físico. Essa influência estava gerando uma desestabilização no ambiente, ou seja, estava todo mundo com medo. Quando o ambiente está desestabilizado, a pessoa sente medo, começa a ficar um lugar apavorado, essas coisas todas. Então o vento e o mar estavam muito revoltos, atiçados. Jesus percebe que aquilo não era um vento natural, não era algo que estava acontecendo natural. Então o mundo espiritual começou a gerar toda aquela agitação. E aí o que Jesus faz? Ele repreende o invisível, dando uma ordem no visível. Então Jesus, ele vai no visível falar com o invisível. Parece coisa de doido, né? Mas o homem espiritual é assim. A Bíblia diz que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. O homem espiritual, ele sabe discernir bem o que é natural e o que é espiritual. O homem espiritual, eu vou repetir, ele consegue discernir bem o que é natural, ele também consegue discernir bem o que é espiritual. O homem espiritual não vai gastar força com o natural achando que é espiritual, porque ele vai fazer literalmente investir a sua força naquilo que é espiritual, interferindo no mundo físico. Então o que é natural, o que é espiritual. Deixa eu dar um exemplo aqui básico e claro para você entender. Pessoa não gosta de trabalhar, mas quer prosperar. No natural ela precisa trabalhar para prosperar, sim ou não? Pô, se você não trabalha, você não vai ganhar dinheiro, não vai prosperar. Aí a pessoa não gosta de trabalhar, mas quer prosperar. Aí ela vai dar uma ordem para o mundo espiritual. Demônio que está interferindo nas finanças, sai em nome de Jesus. Mas você está trabalhando, infeliz? Você está fazendo a sua parte para prosperar? Não, mas se eu der uma ordem para o mundo espiritual, já vou te explicar sobre essa questão de ordem no mundo espiritual. Não é você decretar o que você achar, o que você quer, achando que Deus é o seu mordomo que vai fazer o que você quer. Eu decreto que toda a prosperidade do céu venha sobre a minha vida. Eu decreto que o meu casamento seja. Não é assim que funcionam as coisas. Jesus, ele vai repreender o invisível, dando uma ordem no visível, para que se acalmasse o invisível e que isso viesse a se manifestar no mundo físico. Ou seja, acalmou, parou o vento, parou a tempestade. Nós temos que ter a condição de entender quando algo vem do mundo espiritual e quando algo acontece no físico. Quando algo vem do espiritual para desestabilizar o ambiente no mundo físico. Normalmente, quando é algo espiritual que vem para desestabilizar o mundo físico, são situações inesperadas. Coisas que não têm explicação. Coisas repentinas que acontecem conosco ou ao nosso redor. Por isso é necessário repreender o invisível para acalmar o visível. Olha só, alguns anos atrás eu estava fazendo um curso de batalha espiritual e foram uma semana que eu fiquei fora de casa. Deixei a Vanessa e as meninas pequenas em casa. E aí, naquela mesma semana, aconteceram 2 mortes na minha rua. 2 mortes na minha rua. Numa quinta-feira à noite, um menino jovem, tinha algum probleminha de mental, mas era um menininho muito, muito bacana. A mãe dele fazia trufa e ele batia de porta em porta para vender, e eu era um dos clientes dele. Eu gostava de ajudar, de comprar a trufinha dele. E esse menino, numa quinta-feira à noite, andando de bicicleta na rua, coisa que era rotina, normal ele fazer, um carro dando fuga na polícia, atropelou, ele morreu na hora, a mais ou menos uns 200 metros da minha casa, do lado esquerdo. Minha esposa me ligou, falou, sabe aquele menininho da trufa, morreu? Como assim morreu? O menino tinha 18 anos, 19 anos, um carro louco fugindo, um moleque fugindo da polícia, porque estava sem carta, atropelou ele e tal, isso aqui. Isso foi na quarta. Eu ia voltar no domingo. No sábado à noite eu já estava em casa. Na madrugada de sábado eu acordei com uma muvuca, um barulho. O meu vizinho do lado tinha uma casa de aluguel nos fundos. Tinha um filho que era drogado, a mulher tinha um filho que era drogado, e um outro filho certinho que ficava dentro de casa cuidando das coisas, ajudando a mãe, trabalhador. Esse drogado chegou de uma balada na madrugada doidão, foi bater boca com a mãe, o mais novo não gostou, esse drogado pegou uma faca e deu na barriga da própria mãe e matou a própria mãe. Aí eu acordei ali, ambulância, polícia, tudo na minha porta, porque foi no vizinho, né?
Aí isso não está normal. Só que eu ainda estava iniciando, né, aprendendo de batalha espiritual. Aí eu não aguentei, era umas 5 e pouca da manhã, eu liguei para o meu professor na época, eu falei, aconteceu um negócio muito estranho. Lembra que na quinta-feira eu falei que morreu o menininho da trufa aqui e tal? Então, acordei essa madrugada aqui, tá uma muvuca, eu fui tentar entender o que era, matou uma senhora aqui, o filho drogado chegou e matou uma senhora. Ele falou, Vitor, o alvo é você. Eu falei, como assim, irmão? Tá maluco? O que eu fiz de errado? Ele falou, à sua esquerda, morreu um, à sua direita. Quem é dessa rua aí que está abrindo entendimento para o mundo espiritual e está buscando informação sobre o mundo espiritual? Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Levanta um clamor agora, acorda a Vanessa, acorda as meninas, faz uma oração, repreende agora o espírito da morte em nome de Jesus. Quem estava buscando entendimento espiritual ali naquele momento? Você está entendendo como o mundo espiritual funciona? Na hora que ele falou, o alvo era você, eu falei, como é que assim, Deus te mostrou alguma coisa? Ele falou, não, está claro. Você é o único ser aí dessa região que está abrindo a tua mentalidade espiritual. Então o alvo era você. Mas como o inimigo não pôde tocar em você, olha só que interessante, o que eu falei aqui? Desestabilização de ambiente, tudo isso é para te desestabilizar. Que eu falei que são situações inesperadas, sem explicação, repentinas, que acontecem conosco ou ao nosso redor. Aí ali naquela hora eu entendi, eu falei, já entendi, obrigado pastor. Acordei a Vanessa, falei, aconteceu isso, isso e isso, vamos orar, repreender, oramos, repreendemos, acalmou. Nunca mais aconteceu, e nunca tinha acontecido algo assim, tão próximo. Outro exemplo para você entender. Aí já com um pouco mais de entendimento, já era presbítero da minha antiga igreja, aí eu lembro que a gente saiu para Dia dos Pais, para almoçar com as meninas, Dia dos Pais. E quando a gente chegou no restaurante, chegou um casal, meia idade assim, até achei que era avô, mas não era pai, porque o menininho falava pai e mãe, né? Um menininho pequenininho, de uns 3 aninhos, e a mãe e o pai já senhor. E aí eles entraram no restaurante, estava tudo bem. Gente, sentaram na mesa do nosso lado, tudo em paz. Só que daqui a pouco eles começaram a discutir o ponto da carne. A mulher falou, eu quero carne bem passada. O marido, carne bem passada não presta, tem que ser mal passada. Começou uma briga por causa da carne. Aí a mulher falou, então pega a carne e come. E saiu. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, que loucura, né? Ao natural, uma briga de gente desequilibrada. Mas eu falei, isso tem demônio aí no meio. Aí eu peguei, abaixei minha cabeça ali, não precisei fazer barulho. Abaixei minha cabeça na mesa e eu falei assim, demônio do inferno, em nome de Jesus, sai do meio desse casal. Não sei quem são, não conheço, mas eles não vão terminar assim. Enquanto eu estiver aqui, eles não vão terminar assim, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, que essa mulher entre em nome de Jesus. Passou coisa de 2, 3 minutos, a mulher voltou, chegou para o marido, tá bom, pede a carne do seu jeito. Ele, não, pede do seu, pede do seu. Eu quase falei, pede logo essa carne e come sem brigar, em nome de Jesus. Gente, é assim, mundo espiritual. Então são experiências reais que eu vivi e posso compartilhar com propriedade de interferências espirituais no mundo físico. Eu não sei se você sabe, mas animais também são extremamente sensíveis ao mundo espiritual. Por isso é muito importante você consagrar os seus animais. Às vezes o cachorro late na madrugada, você não sabe por que latiu. O que aconteceu? Será que alguém passou um carro? Animal é muito sensível no mundo espiritual. Animal é extremamente sensível. Todo tipo de animal, mas os domésticos são muito sensíveis. O gato, o cachorro são animais sensíveis. O cavalo é extremamente sensível ao mundo espiritual. Inclusive, né, os demônios chamam pessoas de cavalos, que é o meio de transporte deles. Meio de transporte, cavalo, meio de transporte. Ou seja, para transportar eles no mundo físico, no mundo material. Então é muito importante, você tem seu cachorrinho, seu gatinho, consagra ao Senhor, ora. Percebeu que o cachorro está muito agitado, né? Sei lá, ora. Não tem problema, ora. É seu animal, é sua casa, ora, consagra a sua casa, consagra os seus animais, consagra as suas coisas ao Senhor, para que o inimigo... E isso, gente, é assim, são várias situações. Por exemplo, você precisa consagrar um carro, sim ou não? Consagrar não, mas você ora, repreender. Por exemplo, você compra um carro usado. Você não sabe de quem foi o carro, quem foi que usou aquele carro, qual foi a memória espiritual que foi gerada dentro daquele carro. Ambientes geram memórias. Você vai comprar uma casa. Não precisa ir muito longe. Recentemente a gente comprou uma casa e primeira noite que eu fui dormir na casa, eu vi um espírito. Uma velha, toda suja, com um balaio,
Aí eu falei, é sério que eu vi isso? Porque eu não tenho essa visão aberta para ver coisas. A minha esposa tem, eu não. Eu tenho a percepção, mas de ver é minha esposa. E nesse dia, eu olhei assim para o lado, é sério que eu estou vendo isso? Aí sumiu. Aí eu falei, isso não vai roubar a minha paz não, eu vou dormir, orei, repreendi, eu vou dormir, mas eu entendi que eu precisava fazer uma limpeza na casa. Aí eu fui pegando tudo que era objeto, uns objetos bonitos, sabe, uns negócios bonitos, caros assim, eu fui pegando, tá quebrado, joga no lixo, tá quebrado, joga no lixo, tá quebrado. Gente, a gente pediu uma caçamba de entulho, foi uma caçamba de coisa pro lixo. E tá tudo bem. Aí a gente orou, a gente repreendeu, a gente põe louvor, a gente muda a atmosfera. Eu vou para lá agora, eu durmo igual um anjo. Mas a primeira noite foi uma luta. Só que eu não sabia o que tinha acontecido naquela casa. E eu falei, eu não quero nem saber. Aí o que aconteceu? Deu um problema no esgoto, entupiu o esgoto. Eu chamei uma desentupidora. Foi um rapaz lá. O rapaz olhou para mim e falou, oi, pastor Vitor. Eu falei, você me conhece da onde? Ele falou, não, quando o senhor chamou aqui, eu fui ver e tal, aí eu vi seu celular e eu fui no seu Instagram, vi que você é pastor e tal. Nossa, que bom que o senhor comprou essa casa aqui. Eu falei, por quê? Nossa, porque isso aqui não era de Deus, não. Os inquilinos que estavam nessa casa aqui, os caras faziam funk, faziam balada, traziam mulher, faziam não sei o quê. Quando eu vim aqui um dia, pastor, desentupir essa fossa aqui, tinha pino de cocaína, tinha não sei o quê. Aí eu falei, entendi então por que eu não consegui dormir a primeira noite aqui nessa casa. Mas a partir do momento que nós, servos de Deus, adquirimos, tomamos posse, é um território que a gente está pisando e dando agora legalidade para Deus. Tirando o domínio do reino das trevas e dando legalidade para que Deus possa agir. Então ali eu orei, ali eu consagrei, eu entrei em batalha espiritual. Por quê? Eu comprei sem saber o que aconteceu ali antes. Então isso é muito comum, você compra um carro, você não sabe o que aconteceu dentro daquele carro. E aí você vai usando o carro, daqui a pouco você começa a ficar nervoso demais, você começa a ficar irritado demais, chega em casa brigando. Então, comprou, ora, Senhor, em nome de Jesus, esse carro agora pertence a mim, esse carro é luz, é carro para abençoar, sabe, repreende todo o mal, em nome de Jesus. Tá? Não brinca com o mundo espiritual não, ele é muito mais real do que a gente pode imaginar. Ah, mas eu comprei 0, não importa, faz também. Você não sabe, tem gente maldosa. Chegou uma época que eu estudei muito sobre batalha espiritual, depois eu parei um pouco e... Satanistas, bruxos, eles vão ao supermercado orar, fazer mandinga, fazer oração contrária em alimento que você compra e leva para dentro da tua casa. Ai, mas o pastor Vitor é muito crente. Gente, fez a sua compra do mês, pega as sacolinhas, põe em algum lugar, antes de guardar, ora, abençoa. Senhor, eu abençoo os alimentos que estão entrando nessa casa em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, caia por terra em nome de Jesus, amém. Pronto, uma oração simples, mas com autoridade, consagrando o que está entrando na tua casa a Deus. Agradeça a Deus, consagre o que entra na tua casa em nome de Jesus, tá? Então isso a gente fica atento com o ambiente espiritual. Para muitos, né, a gente tem aquele velho problema, né? Ou a gente acredita demais ou acredita de menos. Ou tudo é espiritual ou nada é espiritual. Por isso eu digo, é importante a gente ter uma visão equilibrada das coisas. Entender o que é espiritual com discernimento e o que é natural, e a gente faz a nossa parte. Nós conseguimos criar um ambiente espiritual favorável para o agir e para o favor de Deus em nossas vidas. Essa interferência do mundo físico no mundo espiritual, olha o que diz Mateus 16:19. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra, será proibido no céu. E o que você permitir na terra, será permitido no céu. O que esse texto tem para nos ensinar? Olha só. Esse texto de Mateus 16, ele vai mostrar que a terra é o ambiente de execução da autoridade delegada no céu. Ou seja, esse ambiente aqui é para estar em concordância com esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui é para manifestar o que esse ambiente aqui tem de bom. A terra é um lugar da gente viver o reino de Deus. Olha só, um termo bem simples para você entender. Aqui Jesus está falando com Pedro. Ele está dizendo o seguinte, Pedro e para a igreja, que existe um governo no céu, e que esse governo já tem princípios estabelecidos, esse governo já tomou as suas decisões e já tem uma direção estabelecida. Então ele está dizendo assim, ó, eu vou tentar traduzir isso aqui. Pedro, não inventa nada, meu filho. Não inventa roda.
Fala para o crente que está do seu lado, para de inventar a roda. Se você não inventa nada, olha só precisa entender que o que já foi estabelecido no reino, pega o que já foi estabelecido no reino de Deus e aplica na terra. Para de querer inventar. Eu estou traduzindo aqui do meu jeito para você entender. Ou seja, coloca em prática, na vida real aí na terra, aquilo que já foi alinhado no reino de Deus. Já foi alinhado. Quando você aprende a aplicar na terra algo que já está em alinhamento com o céu, o que acontece? O céu respalda. Era esse o comando. Se você, Pedro, aplicar o que já está alinhado aqui no céu, na terra, eu vou respaldar. Ou seja, o que você falar, está falado, desde que esteja alinhado com o meu reino, com o reino de Deus. Não vai ficar aí inventando coisa e achando que eu vou ficar te respaldando, entendeu? Fala o que quer, eu vou te respaldar. Não foi isso. Decreta aí, não é isso. Ou seja, vive alinhado ao meu reino, usa o poder da tua palavra e declara o reino na terra. Que aí eu vou respaldar. Ou seja, se você está alinhado com o reino de Deus, cumprindo princípios, vivendo debaixo do governo de Deus, Deus ele respalda tudo que você está fazendo. Aí então não é só sair declarando, eu vou declarar que agora eu vou ser, que não sei o quê. Não é isso. É parar de inventar. Tem gente que não conhece e fica inventando doutrina, inventando conversa, fazendo coisa que não está na Bíblia. Então quando você aplica na terra aquilo que está alinhado no céu, é Deus dizendo, estou contigo, vai lá. Isso significa terra e céu funcionando em sintonia, na mesma frequência. Você está na terra, buscando entendimento do reino e falando a mesma língua do reino. É por isso que a gente precisa conhecer princípios, é por isso que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, é por isso que a gente precisa não só conhecer os princípios, porque você conhecer princípios, pode conhecer muito da Bíblia, mas não aplicar nada, sua vida também não vai mudar em nada. Entender os princípios, viver os princípios, aplicar os princípios, porque aquilo que você estabelece aqui, estando alinhado com o céu, encontra respaldo no céu. Então, o que eu declaro aqui, desde que esteja alinhado com o céu, eu tenho respaldo de Deus. Então, eu não posso sair por aí inventando a roda, falando qualquer coisa que eu quiser. Resumindo, para você entender isso aqui de forma mais fácil, quando você vive aqui na terra, seguindo ou segundo aquilo que Deus já determinou no céu, o resultado acontece. Por quê? Porque tem um alinhamento entre os dois ambientes. Ou seja, está alinhado, é governo, é posicionamento. Você está declarando algo que já foi alinhado no céu, que você entendeu e que você está cumprindo. Quando Jesus disse para Pedro, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Ele não está dizendo aqui, inventa qualquer coisa aí, filho, que eu vou confirmar. Porque eu te dei uma chave. Chave é estabelecimento de governo. Quando Deus diz, eu estou dando chave, Ele está dizendo, estou estabelecendo governo. Mas qual governo? Qual governo? Diga, do céu na terra. Não é o teu governo, não é porque Deus deu a chave. Estou te dando a chave da região. O que Deus está falando? Meu filho, prega o evangelho na região, estabelece o meu reino aí na região, que eu vou fazer expandir. Eu dei a chave da região, ou seja, eu dei governo sobre essa região. Pode pregar, meu filho, que você vai, pode vir demônio do inferno lutando por território, prega aí, bota o povo para ajudar a ministrar o evangelho e vai, que essa igreja vai avançar. Quando Deus fala que está dando uma chave, é isso, Ele está dando governo. É uma chave que abre portas, governo. Então, Ele diz aqui, Pedro, liga na terra que eu vou ligar no céu. Mas não é inventa qualquer coisa que eu vou confirmar. Fala aí uma coisa que você achar que tem que falar. Não é isso. Você recebe autoridade para agir no nome de Deus, mas dentro do governo de Deus. É o que Ele está dizendo para Pedro, debaixo do meu governo, eu vou respaldar aquilo que você fizer. Mas debaixo do meu governo, não é o que você quiser, na hora que você quiser e quando você quiser. Na prática funciona assim, você discerne a vontade de Deus e Deus aplica a vontade dele aqui na terra. Você discerne a vontade e Deus aplica a vontade. Então, ligar na terra é literalmente fazer o quê? Pegar os princípios que já estão na palavra e colocá-los em prática. Isso é ligar na terra. Liguei na terra, liguei no céu. Pegar os princípios já estabelecidos. No reino de Deus, existem princípios espirituais
E todos eles já foram estabelecidos. Por exemplo, um princípio de honra, a lei da semeadura também é um princípio, o princípio da fidelidade, o princípio da obediência, os dízimos e ofertas, muitas outras coisas. Vamos pegar um exemplo aqui, dízimo e oferta. Dízimo. Quando a pessoa ela entende que dízimo não é só sobre dinheiro, quando a pessoa entende que dízimo não é só sobre falar sobre dinheiro, e sim sobre reconhecimento de governo, ela está dizendo isso aqui, ó. O Senhor é que governa a minha vida, então por isso eu entrego as minhas finanças, inclusive as minhas finanças. Porque tem gente que quer governo de Deus parcial. Ah, eu quero governo nisso, nisso. Não, mas isso aqui não. Isso aqui pode deixar que tá bom assim, eu me viro aqui sozinho mesmo. Quando a pessoa pratica isso, ela não está fazendo o céu obedecer. Não é porque você vai dizimar e agora o céu é obrigado a te obedecer. Não, você está se alinhando com um princípio já existente no reino. O princípio, ele é imutável. O princípio, ele vem antes de você. Então você está se alinhando ao princípio. Você não está fazendo o céu te obedecer porque você é dizimista. Isso quer dizer que você é alinhado com o reino dos céus. Aí a Bíblia vai dizer que o dízimo repreende o devorador. Malaquias 3. O que isso significa? Que tem um princípio espiritual de proteção vinculado à sua fidelidade. Está claro até aqui, gente? Princípio espiritual de proteção vinculado à sua fidelidade. Você é fiel, Deus vai cuidando, vai proteger. Isso é princípio espiritual, já foi estabelecido. Poxa, e se eu não for fiel, Deus não vai cuidar de mim? É um princípio, já foi estabelecido. Antes de você nascer, esse princípio já existia. Então é você se adequar às regras do jogo. É você entender essa cultura de reino e se adequar a essa cultura. Não é o reino que tem que se adaptar a você. Não é a cultura que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar à cultura. Aí quando as pessoas aprendem a viver o princípio, o que ela faz? Ela ativa na terra aquilo que já é uma realidade no céu. A pessoa entendeu, executa, faz bem feito, ela só vai ativar, ela só vai manifestar na terra aquilo que já é real aqui no céu. Tá fácil até aqui, gente? Mas para isso o que tem que fazer? Não é criar algo novo, é entrar em sintonia com aquilo que já existe. É se sintonizar. Opa, já existe o princípio, a lei, o governo, eu entrei em sintonia, eu entendi, eu vou lutar contra a minha carne, eu vou praticar para que eu possa viver a realidade do reino manifesta aqui na terra. Então, cumprir o princípio gera alinhamento. Alinhamento libera a manifestação do reino na vida da pessoa. Aí por que o irmão vive o favor de Deus e eu não vivo? Aí você olha para a sua vida e vê se você está cumprindo os princípios espirituais, se o seu coração está alinhado com o reino de Deus. Porque se tiver alinhado, o que acontece? O reino, ele vai manifestar essa realidade de céu na terra. Então, isso que o texto está dizendo, na verdade é um posicionamento dentro daquilo que Deus já estabeleceu. Já foi estabelecido, você não vai mudar isso. Você que precisa se posicionar, entender e se posicionar. Então, quando a gente vive um princípio de reino, a gente está permitindo que aquele princípio, ele produza resultado na nossa vida. Então, se eu vivo o princípio, eu estou permitindo que esse princípio, ou seja, ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. Isso é ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. Então, eu estou ligando na terra, porque já foi ligado no céu. O princípio já foi estabelecido. Eu entendi o princípio, agora eu só estou debaixo desse princípio. Estou cumprindo o princípio, estou ligando na terra aquilo que já existe no céu. Percebe como é gostoso a gente estudar a palavra de Deus, a gente começa a entender, porque infelizmente na ignorância, é claro que o tempo da ignorância Deus perdoa, mas também pela falta de conhecimento você não vive o reino na terra. Você vai ficar ali, batendo e não vai entender. Então é assim, Deus abre minha mente, me faz entender o reino, me faz entender a tua palavra, para que eu possa praticar e viver. Jesus ele vai dar autoridade para Pedro e para os discípulos para permitir o acesso do reino dos céus para aqueles que creem em Jesus como Salvador, ou seja, aqueles que entendem o reino e vivem o reino. Pessoas alinhadas ao reino de Deus, na mesma frequência, conectadas, vivem essa realidade. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre estabilização de mundo espiritual para a gente finalizar. Na verdade, você não estabiliza o mundo espiritual. O que você estabiliza é o seu ambiente de domínio. Salmo 115. A gente exerce domínio sobre o quê? Diga, terra. O ambiente físico. É esse lugar que nós temos que dominar. Então, por exemplo, você está debaixo ali de um ataque do mundo infernal. Você percebeu que tem um ataque, tem uma desestabilização de ambientes.
Como que eu vou estabilizar esse ambiente? Eu vou me teletransportar daqui para o mundo espiritual para ir lá guerrear com os demônios? Sim ou não? Não, não é assim. O que você vai fazer, crente? Você vai guerrear na terra, no seu ambiente de domínio. Você vai dizer para Satanás, olha, esse ambiente aqui, Deus me deu força para dominar aqui, eu vou guerrear. É daqui da terra que você vai guerrear. Como que você vai guerrear? Vai ficar com uma lança e com uma espada na mão? Não, não é isso. Palavras, atitudes e ações. Você vai declarar palavras de bênção. Percebeu que sua casa, o ambiente desestabilizou? Eu não aceito isso não. Aí o que você vai fazer? Você vai orar. Aí você percebeu que aquela oração não surtiu efeito, quer dizer, o ambiente está bem desestabilizado. Você vai acordar uma hora que a casa estiver quieta. Aí você vai sair pela casa orando, repreendendo. É guerreiro de luz, não tem que ter medo. Aí você vai sair pela casa orando, repreendendo, expulsando, tirando aqui. Fala, não aceito na minha casa não quero essa confusão aqui não. Os filhos começam rebelde demais. O filho era uma bênção, o menino era bom, a filha era, daqui a pouco está ficando rebelde. Aí, nossa, é adolescência, é assim mesmo. É assim mesmo o quê, crente? Vai deixando para você ver. Você tem que bater firme. Não, minha filha você não vai tocar não, no meu filho não. Essa menina sempre foi uma bênção e vai continuar sendo uma bênção em nome de Jesus. Se levanta como intercessor da tua casa, como um guerreiro na fé e começa a orar. Do nada, o irmão nunca bebia, agora começou a beber, está querendo beber. Não. Opa, isso não é normal, você nunca bebeu, o menino foi sempre certinho. Agora, não vou aceitar isso aqui dentro de casa não. Vai guerrear espiritualmente, vai estabilizar o ambiente. O ambiente está de guerra, de confusão, você vai estabilizar. Aí o ambiente já está ruim. Aí você vai para a briga também com a tua esposa. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Entendeu? A sua luta não é contra a tua esposa. A tua luta não é contra o teu marido. A tua luta não é contra os teus filhos. Estratégia, crente. Você é crente. Deus, me faz enxergar. Tem uma pregação minha, assiste depois. Visão além do alcance. Até usei o Thundercats lá para facilitar. Espada justiceira. Expliquei tudo para você. Visão além do alcance. O crente precisa ter uma visão diferente. Enxergar coisas que pessoas comuns não conseguem enxergar. Olhar adiante, entender um movimento que está acontecendo e falar, peraí, isso não é natural. A pessoa brigar pelo ponto da carne é até natural, mas da maneira como foi naquele restaurante, já não é natural. Então peraí, eu vou repreender isso. A sua esposa está lá meia chatinha quando está de TPM, tudo bem. Mas do nada começar a ficar chata e ir brigando, opa, tem alguma coisa aí. Aí você vai ficar brigando com a mulher o tempo inteiro? Você que vai dormir na casinha do cachorro, para de brigar. Vai se movimentar espiritualmente, fala, Deus, não mexe aí não. Não deixa o inimigo mexer aí não. Acalma o coração dela. Se tiver alguma influência aqui, alguma legalidade, aí começa a lembrar, se você mesmo não deu a legalidade, não falou alguma coisa, numa discussão, não abriu a boca, não falou que não devia, um palavrão, alguma coisa. Porque às vezes a gente fala no nervoso, mas eu falei porque eu estava nervoso, mas o mundo espiritual já pegou. E aí? Você estava nervoso, você falou, e agora? O que você faz? Você vai orar e você vai repreender. Se você lançou uma palavra que feriu a tua esposa, ou os teus filhos, ou o teu marido, o que você vai fazer? Me perdoe em nome de Jesus, eu não deveria ter... Aí você quebra a legalidade, entendeu? Eu não deveria ter falado como você, da maneira que eu falei, eu não deveria ter lançado aquela palavra de maldição sobre você, meu filho. Você é uma bênção, meu filho. Você é uma bênção. Seu pai estava nervoso, falou que não deveria aquele dia, mas você é uma bênção, você é um homem de Deus, você é uma menina de Deus. Aí você muda aquela atmosfera, você quebra aquela ambiência ruim, decretando e dizendo, eu repreendo agora o que eu falei. Eu falei, estava nervoso, não deveria ter falado, Deus, eu reconheço, eu falhei em falar. A palavra, eu sei que a palavra quando ela é lançada, mas eu tiro agora toda a autoridade de, se algum demônio pegou essa palavra, eu repreendo em nome de Jesus. Estou tentando ser bem didático para você entender como funciona, mostrando na prática. Você reconhece a sua falha, você pede perdão a Deus, Deus ele vai te perdoar. E ele vai tirar aquela legalidade que foi lançada de uma atitude, de uma palavra sua. Deus, eu não... Mas aí você vai se policiar, né? Porque também não adianta. Aí fala uma bobeira ali. Aí, não, agora eu vou repreender, eu vou pedir perdão. Aí passa 2 minutos, aí você briga de novo. Aí não adianta. Então aí é a hora que você tem que ser equilibrado nas suas ações.
Então, para estabilizar ambientes, palavras, atitudes, como eu disse, levanta na madrugada e vai orar. Ações no mundo físico é que vai abrir o portal espiritual para fazer com que Deus venha agir dentro da tua casa novamente. Então você percebeu que o ambiente ficou pesado, do nada começou briga. Mas por que começou essa briga? Gente, meu casamento está de pé pela misericórdia de Deus. Porque foram alguns anos, dizem que tem a crise dos 7, né? O meu foi bem isso. Não acredito muito nessas coisas não, mas pensa na luta. A gente brigava e eu não sabia por que tá brigando. Depois eu parava, tá brigando pelo quê? Não tinha nem motivo. Não, falava um negócio, parece que tinha um atravessador no meio. Eu falava uma coisa, Vanessa entendia a outra, ela falava, eu entendia a outra, e começava a brigar e dava uma confusão, uma briga, um ia para o sofá, um ficava na cama, aquela confusão. Está brigando por quê? O que está acontecendo? A gente às vezes nem sabe o motivo por que está brigando, porque está se definhando ali um com o outro. Fala, por que a gente está brigando? O que está acontecendo? Aí é a hora que você precisa entender, movimento espiritual. Opa, peraí. Hoje está mais claro, né? Porque o demônio não queria que meu casamento fosse para frente, né? Hoje está mais claro, né? A gente instrui, ajuda tantas pessoas, alcança centenas de milhares de pessoas na internet, fala para um monte de gente e não sei o quê. Hoje está claro, né? Hoje está claro. Mas na época a gente não tinha dimensão do que seria. Mas hoje está claro, porque o inimigo não quis, ou porque ele não queria que a gente permanecesse juntos. Já percebia o movimento, não vou dizer que ele enxerga o futuro, mas ele já percebia o movimento, né? Opa, peraí, Deus está cuidando muito desses aí, vou tentar destruir. Então aí é a hora que você precisa entender. Poxa, não, eu não vou ficar lutando contra minha mulher, contra o meu marido, contra os meus... Não, contra o seu chefe. Às vezes, o chefe é aquele que não... Você vai ficar lutando com ele. Não importa a empresa, o que for, seu cliente, às vezes do nada começa a pegar no teu pé e você, eu vou ficar brigando com o cara. Não. Já chega cheio de Deus lá, profetizando, fala, Deus, vou profetizar. Esse cara chato vai ficar uma bênção hoje. Essa chefe que só pega no meu pé hoje, ela vai me oferecer até café. É você que vai orando ali, vai. Você não crê não, gente? Na hora que eu falei da chefe ruim, ninguém crê, né? Vamos em nome de Jesus. Estamos acabando, mais 5 minutos? Sim ou não? Aí como é que você faz para estabilizar o ambiente espiritual? Simples, já expliquei isso nas aulas anteriores. Oração é uma maneira de você estabilizar o ambiente, né? Orando, louvando a Deus. Gente, isso aqui para mim funciona, porque o louvor é literalmente uma arma de guerra. Então, por exemplo, às vezes eu percebo que a minha alma, você precisa ter essa sintonia com o seu ser tricotômico. O espírito está pronto, o espírito não está agitado. Tem gente que fala, nossa, meu espírito está agitado hoje. A sua alma está agitada. Teu espírito está pronto. Teu espírito quer conexão com Deus, quer falar com Deus, quer oração. Seu espírito quer ficar louvando. Seu espírito, se deixar, ele fica 24 horas por dia na presença de Deus. O que está agitado é a tua alma. Então, aí você está querendo desacelerar o espírito. Não, vou desacelerar meu espírito porque eu estou muito agitado. Não, meu filho, é a alma. Aí você vai colocar, aí você fala, eu vou desacelerar agora a minha alma. Aí você coloca um louvor de guerra. Você vai acelerar mais. Põe um louvor de adoração ali e deixa a coisa fluir. E vai, sabe, respirando. Quantas vezes? Vai fazendo, é um exercício. Fala, Deus, estabiliza, aquieta a minha alma. A alma está agitada, você está pedindo para Deus aquietar, mas aí você toma cuidado para não botar um corinho de fogo e aí você querer lutar contra você mesmo. Então, momento certo em cada... Palavras proféticas, liberando palavra de bênção dentro da tua casa. Quando você entra na sua casa, você libera uma palavra? Sim ou não? Se não libera, começa a fazer isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Isso é muito sério. Pisa na sua casa, agradece a Deus, fala, obrigado, Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Vai no caminho da tua casa já, Deus me protege, me guarda, blinda o meu sair, o meu chegar. Né? Sai da tua casa, Deus guarda a minha família, quem fica. Não, a gente precisa aprender a colocar em prática a nossa fé. Esse mundo é mau, a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Minhas filhas vão entrar no Uber para ir para algum lugar, Deus, em nome de Jesus. Eu oro até pelo Uber. Eu falo assim, se esse Uber aí não for coisa boa, faz cancelar alguma coisa, não deixa chegar perto da gente não.
Eu já oro, eu falo, Deus, em nome de Jesus, coloca anjo do Senhor. Se esse Uber aí não presta, não deixa nem chegar na corrida. Gente, é um tal de cancelar, eu falo, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. A gente tem que aprender a se mover espiritualmente, não deixar com que o inimigo venha. Aí você está tão agitado, e você qualquer um pega e faz e deixa e não sei o que, e você não sabe o que pode acontecer. Então é hora de você aprender a ser estrategista no mundo espiritual, aprender a estabilizar o ambiente. Agora, entenda que esse ambiente estabilizado, ele se estabiliza no físico e reflete no espírito. E o ambiente desestabilizado? O que faz um ambiente desestabilizar? Agora vamos supor, está tudo bem na tua casa, está tudo tranquilo. Eu estou dando exemplo da tua casa, está tudo tranquilo, está tudo em paz, está mil maravilhas, Deus está presente, está se manifestando, aquela coisa. Aí um dia você chega agoniado da rua, aí você entra em casa, e aí já, sei lá, a esposa, você está bem? Ah, está bem o quê? E não sei o que. Ela, nossa, mas o que tem que você está falando assim? Aí você já solta um palavrão. Pronto. Isso é o que o inimigo precisa para desestabilizar o ambiente. Uma briga é o que precisa para desestabilizar o ambiente. Uma discussão é o que precisa. Uma contenda é o que precisa. Quer mais? Um filme de terror. Uma música que consagrada a demônios é o que precisa para mexer. Pornografia. Aí eu estou ali no meu quarto, né, ninguém está vendo e tal. Você está acendendo a luz para o mundo espiritual. Aí a casa inteira começa a sofrer interferências, ver o ambiente desestabilizado. Aí você vai estabilizar isso com palavra, com louvor, com arrependimento, né, pedindo para que Deus entre novamente. Louvor é uma importante arma de guerra e muitos não sabem usar. Eu explico aqui na quarta e às vezes me dá um negócio assim no domingo e uma vontade de vamos igreja, em nome de Jesus. Não é só cantar as canções, não é só cantar as canções. É você aprender a criar um ambiente de favor através do louvor. Enquanto o louvor está aqui se derramando, né, principalmente na hora que entre as canções, porque eu sei que você está envolvido cantando e você não vai orar e cantar ao mesmo tempo. Mas na hora que sobrar uma brechinha, na hora que o louvor começa os instrumentos começam a fazer, o que você faz? Você começa a falar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, debaixo dessa atmosfera, visita a minha casa. Você percebeu a presença de Deus, meu filho? Abre a tua boca, se derrama. Fala, Deus guarda, protege, blinda a minha casa, obrigado, Senhor, como é bom sentir a tua presença, estar nesse ambiente, sentir, sabe, fala com Deus. E os crentes ficam, tem uns crentes pentecostal, que como diz o pastor Marcos Feliciano, veio com defeito. Tem uns pentecostal aqui dessa igreja que está com defeito, eu vou mandar para o concerto. Abre a boca, fala alguma coisa, se derrama na presença de Deus. Aí fica ali duro, seco, igual uma tábua. Aí a gente está aqui, eu fico, Deus, em nome de Jesus, Deus, se manifesta em nosso meio, cura, se tiver alguém aqui enfermo na alma, sabe, eu estou aqui como pastor, eu estou pedindo, prospera o que está trabalhando, o que não está conseguindo, Deus abençoa, e eu estou orando por vocês, é hora de vocês estar orando por vocês também, vocês têm que querer também, entendeu? Querer, mais do que eu ainda, tipo, eu quero, pastor, então vamos. Sabe, nessa hora dessa atmosfera você está ali, né, reconhece, tem alguma coisa que Deus tem que mudar, fala, Deus muda, tira isso de mim, sabe, transforma, mexe nisso, mexe naquilo, e você tem que aprender a se comunicar. Sexta-feira a gente abre a igreja para orar. 30 pessoas, 20 pessoas, tá tudo bem, eu não estou dando bronca em ninguém, ok? Quero crer que quem não está vindo está orando em casa, tá tudo bem. Agora, a gente prepara um ambiente e te convida para estar nesse ambiente. Às vezes você não sabe orar, às vezes você tem dificuldade de preparar o ambiente na tua casa, porque você vai tentar orar, o filho chama, o marido chama, a mulher chama, o telefone toca. Então são ambientes, né? A gente cria um ambiente para oração, para a gente poder viver uma atmosfera de glória. Então a gente tem que aprender a interagir com esses ambientes. A casa está agitada, você tem oportunidade, sentiu a presença de Deus, ou não sentiu, porque tem gente que, uma vez a gente viu uma experiência, eu termino aqui, gente, tem muita coisa para falar ainda, esse assunto a gente vai, né? Quando nós começamos essa igreja, nós vivemos uma experiência linda. Eu não sei quem estava aqui, mas foi muito interessante, tinha um jovem aqui, que ele era filho de uma intercessora assim, velha de igreja e tal, e o menino, um jovem de seus 17, 18 anos,
E ele falou que nunca tinha sentido a presença de Deus. Filho de crente, nunca sentia a presença de Deus. E aí terminou o culto e foi um culto assim cheio de Deus, sabe? Muita gente se derramando, chorando, orando em línguas, aquela coisa. E terminou o culto, antes a gente tinha uma parede aqui, e aí eu ficava desse lado. Terminou o culto, eu fiquei desse lado. Aí esse menino veio e falou assim para mim: pastor, ora por mim. Eu falei: pelo que, meu filho? O culto foi tão abençoado. Ele falou: eu não senti a presença de Deus, eu sei que o problema está em mim. Ora por mim. Aí eu botei a mão na cabeça dele, orei por ele. E aí a líder de jovens na época, se não me engano foi isso que aconteceu, pegou ele pelo braço e falou: não, você não vai sair daqui assim. Aí chamou meia dúzia de jovens, eu até me emociono porque foi lindo. Chamou meia dúzia de jovens, levou ali naquele fundo ali. Aí fizeram uma roda nesse menino e falou: não, a gente, eles começaram a se comprometer: a gente não sai daqui enquanto você não sentir Deus. Gente, aí os jovens foram chegando, e era interessante que o povo naquela época não gostava muito de sair correndo, queria ficar conversando, né? Então a igreja ainda estava cheia. E aí eu estava orando por uma outra pessoa aqui que estava com um problema, minha esposa estava orando, eu estava acompanhando, e daqui a pouco eu vi aqueles jovens ali orando em línguas, aquele movimento bonito e tal. Gente, eu sei que o povo que tinha ido estava voltando. Aí não precisou de som, iluminação, louvor, não precisou de nada. O movimento começou a acontecer ali. Quem estava aqui nesse dia, gente? Tinha alguém aqui? Gente, mas foi um negócio tão lindo, tão lindo, tão lindo que aconteceu. O Espírito Santo se derramando de uma maneira, aquele menino orando em línguas, e a mãe olhando para ele e falou: eu nunca vi meu filho tão envolvido assim, né? Há tanto tempo na igreja, pregando, intercedendo, ela era pregadora e tal. E aquele movimento, e aí foi interessante que eu vim aqui para o meio, e eu falei assim: eu vou lá. Cara, na hora que eu falei eu vou lá, o Espírito Santo falou: fica aonde você está, e só contempla o que eu vou fazer aqui. Sei lá que hora que a gente saiu da igreja aquele dia. As pessoas vinham me abraçar e falavam assim, eu falei: não, gente, não tem nada a ver comigo não, Espírito Santo. Pastor, que coisa linda a gente está vivendo e tal. Mas você sabe o que aconteceu ali? Foi um que falou: não, chega. Tem 19 anos, filho de crente, filho de pregadora e não sei o quê. E eu nunca senti a presença de Deus. Chega, pastor, ora por mim. E aí um jovem teve a iniciativa e criou um movimento lindo. E esse foi um dos dias mais marcantes da nossa igreja, que literalmente foi um dia que a gente viveu Pentecostes, onde a gente viu um derramar de fogo, sabe, de gente quebrantada na presença de Deus. Então, a gente precisa aprender a mexer com essa atmosfera, sabe? A gente precisa aprender a estabilizar. O ambiente aqui, graças a Deus, uma coisa que, para a palavra, o ambiente ele é hiper mega estabilizado. Eu estou falando aqui há mais de 1 hora e pouca. Muito raramente alguém levanta, alguém vai ao banheiro. Você percebe o ambiente desestabilizado quando as pessoas estão inquietas. E vai para o banheiro, e vai não sei o quê, e pega água, e o celular cai, e a bolsa abre. O ambiente estabilizado é assim, ó. Está todo mundo prestando atenção, querendo entender e tal, né? Então, a gente precisa aproveitar essa atmosfera, sabe? E orar: Senhor, leva esse ambiente para minha casa. Às vezes o que falta na minha casa é esse ambiente estabilizado, né? No meu relacionamento, no meu trabalho, na minha família, querer mais de Deus, buscar mais a Deus, falar mais com Deus, sabe? É um preço a se pagar. Vida com Deus não é fácil. Fica pensando que vida com Deus é Deus. Vida com Deus tem um preço que a gente paga, né? A vida com Deus às vezes é solitária. É um preço. Vida com Deus é um preço que a gente paga. E está tudo bem. Está tudo bem. O que a gente tem que querer andar é com Deus. Pagar o preço para viver uma vida com Deus, para sentir a presença de Deus, buscar mais de Deus. A gente, às vezes, quer Deus, mas a gente quer Deus num nível muito raso. A gente não quer aprofundar, mas a gente quer Deus. Mas a gente não quer. A gente quer Deus, que Deus se manifeste no culto de domingo. Porque a gente quer. Mas e aí? O quanto a gente tem se aprofundado em Deus para a gente viver realmente algo lindo em Deus, sabe? Então que a gente possa se posicionar e viver melhor, sabe? O ambiente é bom, o ambiente é estabilizado. Agora a gente é que precisa se aprofundar mais, para viver mais, né? Para sentir o derramar de Deus. Porque quando a gente fala em presença de Deus, não tem como a gente não linkar isso com avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é o ato de reavivar, voltar a ter vida. Aquilo que estava morto, acordar, viver, reanimar,
Avivamento é transformação. Avivamento é mudança. Avivamento é transformação, é caráter renovado. É a pessoa entrar aqui totalmente pecador, falho, com as suas transgressões, e o ambiente moldando essa pessoa, e essa pessoa, não, isso aqui eu não quero mais para minha vida, essa companhia também para mim não dá, aqui eu quero andar aqui, eu quero fazer. Aí a pessoa começa a viver transformação, essa pessoa começa a transformar, e você olha e você fala assim, gente, mudou. Isso é avivamento, é transformação, transformação de vida, né? O ser humano transformado, mudado, aquela pessoa que não conseguia se controlar, agora ela consegue ter controle. Por quê? Porque ela permitiu ser acessada pelo ambiente. Ela criou no ambiente físico, trouxe essa atmosfera de glória do ambiente espiritual, aí ela vive no físico a manifestação do espiritual do reino de Deus. Amém, gente?